Voltando para o nosso terceira parte do vídeo sobre climas, vamos lembrar que nós analisamos inicialmente os fatores do clima e agora a gente vê os tipos de clima que são encontrados no planeta, né? Os tipos de clima, os tipos climáticos, eles têm nome, porque, como eu disse para vocês, clima não muda, né? Mas então, como é que se fala tanto hoje de mudanças climáticas? Esta é uma outra história para a gente analisar daqui mais um pouco. Agora a gente fala sobre os tipos de clima encontrados no planeta, tá? Então, considerando os elementos do clima, que é a umidade, a pressão, a temperatura, os fatores do clima que a gente acabou de ver, latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, maritimidade, continentalidade, né? Então, a gente analisa. E, junto com eles, os movimentos da Terra, vai fazer com que cada região do globo possua um clima com umas características específicas. E aí, de acordo com cada uma dessas características específicas, o clima não muda, né? Então, e aí ele vai receber um nome. Para a gente afirmar, como eu já disse anteriormente, que houve mudanças de um determinado tipo de clima, é preciso que os cientistas, que os meteorologistas analisem este comportamento de modificação do clima por muito, muito tempo, né? Para depois dizer que houve. Então, né, embora as mudanças climáticas estejam cada vez mais perceptíveis no dia a dia do planeta e que afetam diariamente a nossa vida, né? Mas então, o que são mudanças climáticas? O que é isso? Tá? Segundo a ONU, essas mudanças climáticas, elas são hoje um dos principais problemas do planeta e o maior desafio do nosso tempo, o maior desafio da sociedade moderna, continuar mantendo com segurança a vida na Terra. A vida, não só a vida humana, todos os tipos de vida, né? Bem, os impactos das mudanças climáticas, eles afetam desde a produção de alimento até o aumento do nível do mar, o aumento do risco de inundações catastróficas, né? Isso tudo tem desestabilizado a sociedade e o meio ambiente de uma maneira em escala global, sem precedentes, tá? Então, por conta, uma das principais razões é causada pelo aquecimento da temperatura do planeta. Bem, que daí, por sua vez, é provocado pelo chamado efeito estufa, tá? Mais para frente, nas nossas próximas aulas, quando a gente estudar os fenômenos, os problemas ambientais e urbanos, nós vamos ver mais especificamente a questão do efeito estufa. Mas a grande quantidade de gás produzido pelas indústrias, pela queima de combustível fóssil em todo o planeta, né, vai fazendo com que esses gases ficam presos cada vez mais à atmosfera e fazendo com que a luz do sol que entre, a luz e o calor do sol que entre, principalmente o calor, não retorne, fique retido na atmosfera. Dessa forma, aquecendo mais o planeta. Com o aquecimento do planeta, tá? Cada vez mais as mudanças climáticas vão acontecendo. Como assim? Por exemplo, uma das questões é o derretimento da geleira. Se há mais calor, com maior calor, o gelo das calotas polares derretem, né? Esse gelo derretendo, ele vai todo para os oceanos, fazendo com que o nível dos oceanos aumente, consequentemente, vai causar inundações nas áreas de litoral que são mais baixas, né? Outras situações, então, isso começa a mudar na construção de toda a estrutura climatológica do planeta Terra. Muda a pressão, muda a temperatura dos ambientes, né?
e esse cenário se modificando, então nós teremos assim ocorrências climáticas mais acentuadas. Nós teremos, por exemplo, algumas áreas com muita chuva, como aconteceu neste verão nos países europeus. A Alemanha, por exemplo, ficou arrasada pela grande quantidade de chuva. Nós podemos ter temperaturas muito elevadas em regiões que antes fazia mais frio, né? Por exemplo, áreas da Sibéria que sempre foram áreas negativas, esse ano chegou a 18 graus. Para aquela região é muito calor, né? Vamos lembrar que nesse ano nós tivemos aqui no Brasil episódios de muito frio, de frio intenso, houve bastante formação de neve, queda de neve em diversas cidades do sul do Brasil, né? Argentina, Uruguai também foram muito afetadas pela grande quantidade de frio, né? Isso tudo faz parte dessas condições das mudanças climáticas. Então, por conta do aquecimento global, o clima no planeta vai se desestruturando. Mas eu não posso dizer que mudanças climáticas é a mesma coisa do que mudança de um tipo climático, né? Apesar de, por exemplo, nós tivemos uma quantidade um pouco maior de seca em Rondônia esse ano, tá? Mas eu não posso dizer que o clima, o tipo climático tropical com 2 estações, uma seca e outra chuvosa, tenha se modificado aqui. São situações diferentes. Mudança climática não é mudança do tipo climático de uma determinada região, certo, pessoal? Bem, nessa construção e nessa estrutura de análise nossa, a gente vai ver que os principais tipos de clima do globo são, olha, lembram-se daquela tela que mostrava as regiões climáticas, as regiões equatoriais, ou melhor, tropicais ou intertropicais, as regiões temperadas e as regiões polares? Lembram-se disso, né? Pois então, de acordo com essas regiões, nós estamos aqui de novo, né? Olha, então deixa eu acertar certinho a bolinha que eu quero. Tá, agora, observem aqui, ó, a linha do Equador. Então, nas áreas próximas ao Equador, nós teremos os chamados climas quentes. Olha aqui, ó, na Amazônia, na África, nessa parte das ilhas asiáticas. Então, nós temos clima equatorial, o clima tropical úmido, vejam bem, né? O clima tropical seco, embora não marque aqui, ó, mas Rondônia estaria bem aqui. A gente ainda tem o clima tropical seco, tá? Então, nós temos aqui nessa região da América do Sul, na África, olha aqui, ó, na Austrália, e os climas desérticos. Vejam, os desérticos quentes. Quando a gente fala de clima desértico, é preciso considerar que nós temos desertos frios e desertos quentes. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa direto em calor, né? Mas existem desertos frios e já eu vou mostrar isso para vocês, tá? Aí aqui, nesses tons mais de azul, nós temos os chamados climas frios. Então, eu vou ter o clima polar no Polo Sul, na Antártica e algumas regiões do Ártico, né? Depois, já em áreas da Sibéria, em áreas do Canadá, da Groenlândia, a gente tem os chamados climas subárticos. É frio, mas é menos congelante, vamos dizer assim, né? Aí a gente vai ter os climas desérticos frios, olha, como aqui na Argentina, na Patagônia, tá? Como aqui na Mongólia, como aqui que é o deserto da Mongólia, o deserto do Gobi, tá? Estes são desertos frios, tá? Depois nós teremos o clima continental, áreas frias, mas clima continental, como parte do Canadá e dos Estados Unidos, e um pouquinho aqui no norte da Europa.
E aí a gente terá os climas temperados, nas áreas temperadas. Então, o temperado continental, também parte do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, parte da China, né? O marítimo ou oceano, tá? Temperado oceânicos, que são esses mais próximos do oceano, porque o temperado continental e o temperado marítimo, os dois temperados vão sofrer, um sofre efeito da maritimidade, o outro sofre o efeito da continentalidade, tá? Nós temos aqui um pouco no parte do Uruguai, parte da Argentina, um pedacinho do Brasil, né? E aí o subtropical úmido é o que nós teremos aqui no Brasil, e mediterrâneo, que a gente vai encontrar nessa área, tá? No norte da África e o sul da porção mediterrânea do continente europeu, mas também um pouquinho aqui no oeste da Nova Zelândia. E por fim, nós teremos os climas de altitude, tá? Que são os climas influenciados nas regiões de cordilheira. Então, também são climas frios, tá? Como aqui na região da Cordilheira do Himalaia, aqui na região da Cordilheira dos Andes e aqui na região das Montanhas Rochosas, tá? Então, geralmente, esses são os principais tipos climáticos que nós vamos encontrar no globo. Quais são as características desses climas? Como é que eles se caracterizam? Como é que eles estão? Quais são as propriedades, as particularidades desses climas? No clima equatorial, ocorrem nas zonas climáticas mais quentes do planeta e eles vão apresentar pequenas amplitudes térmicas e vão se caracterizar sempre por alta temperatura e muita umidade. Mas primeiro, para a gente entender então o que são essas pequenas amplitudes térmicas, vamos entender o que é amplitude térmica. Olha, é a diferença entre a maior e a temperatura de um determinado lugar, tá? Geralmente a gente costuma tirar essas amplitudes térmicas por dia, tá? E aí, aqui em Rondônia é bem fácil da gente entender isso aqui, porque a gente passa por dois momentos de diferenças de amplitude térmica no período chuvoso e no período de seca. Bem, no período de chuva haverá bastante calor e umidade. Então, se tem umidade no ar, tem formação de nuvens, né? E as nuvens, de certa forma, elas também funcionam como como um pequeno efeito estufa. Então, o calor fica aqui, não tem grande variação, né? Já no período da seca, se está seco, não tem o ar está seco, não tem formação de nuvem, tá? Então, a gente passa o dia todo sem nuvem. Aí o que acontece durante o dia? Muita luz do sol, não tem nuvem, o calor, a luz e o calor do sol incidem diretamente sobre a superfície da Terra e faz com que durante o dia esquente muito, fique muito calor, né? A gente tem nos períodos do chamado verão amazônico, que é esse período que nós estamos saindo dele agora, nós temos dias de temperatura de 38, 39 graus, mas que a sensação térmica chega a 43, 44, 45 graus. Vocês sabem disso, né? Bem, então, porque tem o sol, tá brilhando o tempo todo. À noite não tem mais sol, então todo aquele calor que estava batendo na superfície da Terra, vai automaticamente voltar para a atmosfera. E aí, durante a noite, então, a temperatura vai cair muito, tá? É por isso que, nesses períodos de inverno amazônico, a gente tem amplitudes térmicas grandes. O que é isso? De manhã, na madrugada, às vezes a temperatura chega a 20 graus, né? 18, e no meio do dia ela chega a 38, por exemplo. Então, se eu tiver um dia em que a minha temperatura mínima do dia foi 18 graus,
e a temperatura máxima desse dia foi 38, eu vou ter aí uma amplitude térmica, que é essa diferença entre a maior e a menor temperatura, eu terei uma amplitude térmica de 20 graus. Então, ao longo do período do dia, ou seja, do período de 24 horas, é uma oscilação muito grande, né? Ao passo que chegando agora, como a gente está entrando no inverno amazônico, e nós teremos então calor e chuva, então a temperatura média, a temperatura inicial do dia, das primeiras horas da manhã, fica em torno de 23, 24 graus, né? E aí a máxima chega a 34, 33, 34. Vejam aí como diminuiu essa diferença. Aí eu já tenho uma amplitude térmica de 10 graus, de 20 caiu para 10. Entenderam essa diferença? Então, a diferença entre a maior e a menor temperatura é o que nós chamamos de amplitude térmica. Como nas regiões equatoriais é sempre quente e úmido, essa amplitude térmica vai ser pequena, ela não vai ter grande variação, tá? E aí a gente passa a analisar agora os climas tropicais. Tropical apresenta duas estações bem definidas, né? Invernos amenos e secos, verões quentes e chuvosos, que eu coloquei como, por exemplo, aqui em Rondônia, né? Mas ele também pode se subdividir em tropical úmido, que é aquele que nós vamos encontrar em todo o litoral brasileiro. Ele é um clima quente e vai ter chuvas mais regulares, regularmente ao longo, distribuídas regularmente no decorrer de todo o ano. E nós podemos ter também o clima tropical seco, ou seja, onde vai chover muito pouco ou quase nada, que aqui no Brasil nós chamamos de semiárido, o semiárido nordestino. Então, ele vai ter características de clima quente e seco, tá? Nessa mesma condição, estrutura dos climas quentes, nós ainda temos ainda os climas desérticos, tá? Os climas desérticos, sejam desertos quentes ou desertos frios, eles serão marcados pela baixa pluviosidade. O que é isso? Quase nada de chuva. No caso dos desertos quentes, altas temperaturas e uma amplitude térmica muito elevada, muito maior do que essa que eu dei exemplo aqui de Rondônia, tá? Nos climas desérticos, termômetros podem marcar pela mesma situação, pela ausência de nuvens, tá? Durante o dia e pela grande quantidade de radiação solar no decorrer do dia, as temperaturas dos desertos quentes, tá? Elas podem ter uma amplitude térmica de até 50 graus, ou seja, pode marcar 50 graus no dia, né? E durante a noite baixar para 0 graus. Aí, imagina assim, por que é tão difícil a vida no deserto? Por que os desertos não têm ocupações humanas? Por conta dessas condições, além da falta de água, por exemplo, tá? Para o organismo humano se acostumar a uma oscilação de temperatura tão grande dessa forma, né? Isso começa a prejudicar a saúde, tá? Então, a umidade relativa do ar do deserto costuma ficar menos de 10%, né? Em todos os meses do ano. A gente sabe como isso é horrível nesses 2, 3 meses de julho e agosto que a gente passa por aqui, né? E é por esse motivo, então, que há uma súbita mudança de temperatura. Essa mudança, essa amplitude térmica tão grande de sai do muito frio, vai para muito calor, volta para muito frio, volta para muito calor, vai oscilando muito, certo? Já nos climas frios, a gente tem o polar, que também nós podemos chamar de glacial, porque vem de gelo, né? Ocorre nas regiões de latitude elevada, próximas aos círculos polares ártico e antártico, né? A variação e duração do dia e das noites e a quantidade de radiação absorvida pelo ano vai ser vai ter uma grande variação.
Por exemplo, por conta do processo de movimentação da Terra, existem períodos que eles terão, no período do inverno, eles terão noite o tempo todo. No período do verão, eles terão dia o tempo todo. O tempo todo que eu digo, ao longo das 24 horas do dia sideral, tá? Mas as temperaturas serão sempre muito baixas, tá? Nunca vão ultrapassar 10 graus centígrados. Nos climas temperados frio, que são encontrados nas zonas temperadas da Terra, ou zona temperada do sul, ou zona temperada do norte, né? Estas são marcadas pelas 4 estações do ano bem claras e bem definidas. O que é isso? Nessas regiões de clima temperado, o verão vai apresentar altas temperaturas, bastante chuva. O inverno serão muito rigorosos, com precipitação de neve, não é? A primavera vai ser a época da florada das plantas, tudo fica florido, né? Mas pode acontecer entre frio e entre calor, e o outono é a temporada dos frutos, que as folhas vão amarelar, vão vermelhar, vão ficar marrom, vão cair, para poder suportar o período, para que as plantas possam suportar o período de frio que vem pela frente. Então, as 4 estações do ano são bem definidas, né? Diferente de nós aqui, que moramos próximo à linha do Equador. Nós estamos para entrar na primavera agora, no dia 21 de setembro, né? Na semana que vem. Mas a gente sabe que, independente de qualquer uma das 4 estações do ano, nós teremos sempre calor, né? Então, quais são as estações do ano que nós temos aqui? Quente e seca, quente e chuvosa, né? Nas regiões de clima temperado, o verão é muito quente, o inverno é muito sul, a primavera e o outono apresentam características mais amenas, mas tanto podem receber períodos de muito frio ou os chamados veranicos também, os períodos de muito calor. Nos climas temperados, nós temos ainda o temperado continental, que é aquele que apresenta verões curtos, quentes e úmidos e invernos longos, muito frios e secos, né? Eles também têm uma uma amplitude térmica anual elevada, né? Entre a média do mês mais frio costuma ser sempre com temperaturas negativas. É marcado por pouca chuva, no inverno é comum a precipitação de neve. No temperado oceânico, né, encontrado nas regiões de latitudes médias mais próximos aos litorais, com ocorrência de mais chuva, com chuvas abundantes, bem distribuídas durante o ano todo e amplitude térmica baixa, não vai variar tanto entre a máxima e a mínima, né? O inverno é mais frio e o verão já é mais ameno, ocorre em algumas regiões da Europa. Então vamos lembrar, o temperado continental recebe influência da continentalidade. O temperado oceânico recebe influência da maritimidade, tá? E o Mediterrâneo, que nós vamos encontrar nas regiões da Europa, no sul da Europa e norte da África, tá? As áreas próximas ao mar Mediterrâneo, tem sempre verões quentes, invernos mais amenos e invernos chuvosos também, tá? E aqui no Brasil, que tipo de climas nós temos aqui no Brasil? Olha, a gente tem o clima equatorial, vai pegar boa parte aqui da Amazônia, tá? Observe neste mapinha que foi feito à mão, isso aqui é um esquema, mas qualquer outro livro didático que a gente vai encontrar, ele vai ser, Rondônia está aqui, bem na seta. Eles sempre vão determinar Rondônia como clima equatorial, mas não é, a gente sabe que não, tá? Olha, equatorial, sofre a ação das massas de ar equatorial, continental, equatorial atlântica.
temperaturas médias elevadas, chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica. A gente acabou de falar. Onde nós vamos encontrar um clima mais aproximado do clima equatorial aqui em Rondônia? Somente aqui na região norte, Porto Velho, um pedacinho de Guajará-Mirim, a região de Extrema, tá? O restante do estado vai ser caracterizado como clima tropical, tá? Que é esse aqui, ó, essa região aqui. Clima do Brasil Central com temperaturas elevadas, né? Grande amplitude térmica, que eu já expliquei para vocês quando eu falei sobre o que é amplitude térmica, tá? Estações do ano bem definidas, mas é uma seca e a outra chuvosa, né? Estação de chuva no verão e seca no inverno, tá? Então, nós, por exemplo, de Ariquemes para o resto do sul do estado, nós vamos encontrar esse tipo de clima. Aí, aqui, ó, o subtropical, nós vamos encontrar um pouquinho de São Paulo e os estados do sul, influenciado pela massa de ar polar atlântica, temperaturas médias anuais de 18 graus centígrados, amplitude térmica também elevada, né? No verão faz muito calor, no inverno faz muito frio. As chuvas são bem distribuídas durante o ano, né? Mas não são chuvas muito intensas e há nessas regiões aqui formações de geada e até queda de neve, né? Precipitação em neve. O semiárido, esses pontinhos aqui, é aquele que eu disse para vocês que é o tropical seco, que nós vamos encontrar lá no interior do Nordeste, tá? Ou numa região que, por conta da ausência de chuvas, que é a principal característica desse clima, então aquela região ficou conhecida como o polígono das secas pela falta de chuva, né? Temperaturas médias elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas. Pode ficar 4 ou 5 anos sem chover em algumas regiões, né? Há período de influência pela massa polar atlântica, que daí vai provocar chuvas. Existem períodos em que costuma chover bastante. Mas vejam, olha, o litoral nordestino já é influenciado por um outro clima, tá? Que é o tropical atlântico. Ele vai pegar praticamente quase todo o litoral brasileiro. Compreende a faixa litorânea, sofre ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas e bem distribuídas no decorrer do ano todo, né? Temperaturas médias variam entre 18 e 26 graus, mas a maior concentração de chuva será sempre no verão. E aí o tropical de altitude, que nós vamos encontrar em algumas áreas de serra do Rio de Janeiro, como a região de Petrópolis, em algumas serras de São Paulo, algumas serras de Minas, né? Que aí, então, é um clima tropical, mas vai sofrer influência da altitude, tá? Eles se encontram em regiões do Planalto Atlântico, acima de 800 metros, estão todas no sudeste. Sofre a ação da massa de ar tropical e provoca chuvas no verão, temperaturas mais amenas, entre 18 e 22 graus, e ocorre sempre em todos os invernos a presença de geada e até mesmo a formação de neve. Por exemplo, este inverno nós tivemos umas 2 ou 3 cidades das Serras Mineiras que houve formação de neve. E aqui em Rondônia, então, mais especificamente, então, como eu falei, embora o estado esteja classificado nas áreas de clima equatorial, a maior característica do nosso clima é ser o tropical com 2 estações, uma seca e a outra chuvosa, né? E calor o ano inteiro. Elevadas temperaturas e grandes amplitudes térmicas, como eu também já falei, que é a diferença entre as máximas e as mínimas temperaturas durante o período da estação seca. Outra particularidade que nós vamos encontrar aqui no clima de Rondônia
é o aparecimento do chamado fenômeno friagem, sempre entre os meses de junho e de julho. E o que é a friagem, o fenômeno friagem? É a chegada de frentes frias até o sul da Amazônia, basicamente os estados de Rondônia e do Acre. Geralmente elas são trazidas por ventos mais fortes e vão provocar a queda da temperatura na região, né? Então, ao encontro de aqui tem uma massa quente, chega uma massa fria ao encontro delas, por isso frente fria. A massa quente vai subir, né? Dependendo do tempo, ela, se tiver um pouco de umidade, no ar, ocorre chuva, senão no máximo chuvisqueiro ou nem isso, né? E aí impera a frente fria, a massa fria, que vai fazer com que a temperatura caia, às vezes até no máximo, nunca mais que 10 graus. É uma média de 10 graus por aqui, né? Costuma durar cerca de 3 dias, porque daí essa massa polar vai perdendo a força e vai ganhando características da massa quente antiga, que é o calor, né? E aí passa depois, às vezes, no decorrer de um período de inverno, né, no centro-sul do país, a gente costuma receber algo em torno de 3, 4 fenômenos friagens por ano. Alguns são intensos, outros apenas refrescam a temperatura, mas eles sempre chegam até a nossa região, né? Olha, então aqui nós temos uma imagem agora do último fenômeno friagem mais frio ou mais intenso que nós tivemos no mês de junho. Olha, foi 30 de junho. Observem aqui, olha, que a média da temperatura, tá? Observem a linha isotérmica aqui. Toda essa região em verde, ela chegou, né, a 12 graus centígrados. Então, é claro que no sul a média era de -2, de 2, de 3, né? Toda essa nossa região aqui, como a parte do Mato Grosso, nós tivemos médias de até 12 graus centígrados. Então, pessoal, tudo isso que a gente viu, nós analisamos um pouco das dinâmicas do clima que imperam em todo o globo, dos principais tipos climáticos. E agora, para dar prosseguimento, o nosso próximo assunto serão as formações vegetais naturais pelo planeta. Já a gente volta.